Olá a todos, meu nome é Igor Brandão, sou médico infectologista do Hospital da Bahia e estamos aqui para falar sobre o protocolo sepse. Esse vídeo é gravado para toda a equipe de enfermagem e para a equipe médica, principalmente. Para falar sobre sepse não poderíamos iniciar de outra forma. Temos que falar sobre o que é sepse. Sepse é um conjunto de alterações graves no paciente que tem um foco infeccioso e é caracterizado por disfunções orgânicas. Atualmente é responsável por 1/4 de ocupação dos leitos de UTI em todo o Brasil e no nosso hospital esse número pode chegar a 50% na unidade de terapia intensiva geral. Ela é a principal causa de morte nessas unidades de UTI e supera inclusive o infarto e o câncer. No Brasil, a mortalidade ela chega a 65%, a depender do local. Porém, em países desenvolvidos, essa mortalidade diminui e chegando a níveis inferiores a 40% a 30%, já que no hospital varia entre 4% a 30% a 40% a depender do mês. É a principal gastadora de custos no setor público e privado. Então, dando início ao nosso protocolo, colocamos aqui como triar ou abrir o protocolo. A suspeita clínica, ela vem associada a alterações dos dados vitais e deve ser sempre pensado quando o paciente tem febre ou hipotermia, tosse, alteração do padrão respiratório, pus em qualquer local, diarreia, dor ao engolir, dor ao urinar, flebite ou sinais flogísticos em dispositivos invasivos. Se o paciente não tiver essas alterações ou essa suspeita, fazemos sempre a vigilância. E se tivermos, entramos aí para a triagem e abertura do protocolo, que é quando tem alterações de mais de 2 desses pontos colocados aqui nesse quadrinho. E devemos lembrar sempre que na unidade aberta e na emergência, quem faz essa abertura ou triagem é a enfermagem. E nas unidades fechadas, onde temos médico 24 horas, quem faz a abertura do protocolo é o médico. Porém, a equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, ela é corresponsável e deve chamar a atenção desses profissionais. Para abrir o protocolo, devemos clicar aqui no prontuário médico aqui do hospital, em formulários clínicos, então em protocolos, protocolo sepse e abertura do protocolo sepse. Essa é a tela de abertura do protocolo sepse que vocês têm no prontuário da nossa instituição. Temos os 6 pontos, que é a frequência cardíaca acima de 90, febre, leuco, frequência respiratória acima de 22, pressão arterial sistólica abaixo de 100 e a escala de Glasgow abaixo de 13. Vamos preencher aqui se não para essas atividades, para esses dados vitais e ao final temos a conclusão, que é através do prontuário. Na conclusão, nessa calculadora que nós fizemos, ele coloca aqui, triagem para sepse positiva, e deve acionar o médico. E botamos aqui o nome do médico acionado e o horário. Esse médico nas unidades abertas, nos andares, tem 20 minutos para avaliar o paciente. Enquanto na emergência e na unidade fechada, esse paciente ele vai ser prontamente avaliado. Colocando aqui o nome do médico acionado, muitas vezes é colocado pela enfermagem, podemos ter o controle se o médico está chegando a tempo de acordo com o nosso protocolo. Depois que colocamos esses dados, devemos sempre lembrar de colocar em salvar. Muitas vezes pode haver inclusive troca da triagem positiva ou negativa. Então temos que ficar atentos a sempre clicar salvar após o preenchimento desses dados. Já no diagnóstico médico, quando o médico vai fazer o diagnóstico, devemos utilizar aqui na instituição o QI-SOFA, que é padronizado mundialmente através dos dados que são a pressão arterial sistólica menor do que 100, associado à frequência respiratória maior do que 22 e o rebaixamento do nível de consciência. Nesses 3 pontos, como tivermos 2 desses pontos alterados, temos um QI-SOFA positivo,
né? Então, as medidas devem ser gerenciadas pela equipe de enfermagem. Caso o paciente não tenha o que sofra positivo ou for cuidados paliativos, deve voltar à vigilância e permanecer. Quem faz o diagnóstico é o médico, sempre é uma conduta médica. E essa aqui é a nossa tela, que é o diagnóstico médico, que ele vai ter aqui, né? Como obrigatoriamente esses dados vitais tem que responder. E se confirmado a sepse, colocamos aqui que o médico deve proceder à solicitação dos exames através do protocolo sepse, padronizado, né, pelo tutor, prescrição dos antibióticos, né, através de uma tabela também padronizada, e transferir o paciente para a emergência ou UTI, preferencialmente a UTI geral, e iniciar as medidas para a sepse, que todos nós sabemos que é o antibiótico antes de 1 hora, e antes do antibiótico devem ser coletados as culturas e o lactato. Se a cultura e o lactato estiver demorando e for passar de 1 hora, devemos preconizar o antibiótico. E as medidas para choque séptico é cristalóides, 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas, vasopressor, caso após essas medidas a pressão não tenha subido, né, a pressão arterial sistólica não tenha ultrapassado 100 ou 90, e reavaliar a pressão, diurese, perfusão capilar e responsabilidade aos volumes, né, durante todo esse período. Se a pressão arterial sistólica permanecer, apesar dessas medidas, devemos iniciar a noradrenalina. Depois de colocar aqui os dados da frequência respiratória, pressão e escala de Glasgow, a nossa calculadora dá o diagnóstico final e o médico deve colocar aqui também o possível foco infeccioso e seguir a nossa tabela. Após isso, deve clicar na tecla salvar. Aqui é a nossa tabela de antibióticos que vocês vão ter acesso no prontuário de forma padronizada. E aqui vamos mostrar como é que faz a solicitação de exames do protocolo sepse, que deve ser clicar em exames, depois protocolo sepse, ele é dividido no setor da emergência e internamento, que são mais exames, e nas unidades fechadas temos um protocolo sepsis mais enxuto, uma vez que esse paciente já pode ter culturas, hemograma, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina, então isso vai aprimorar, né, o nosso tempo de resposta aos exames. Com 2 cliques podemos fazer, né, toda essa solicitação de exames. E como gerenciar? Depois dessas medidas, os médicos, né, devem fazer a solicitação através do cultor que nós falamos, né? As culturas padronizadas devem obedecer à sequência, né, antes do antibiótico. O lactato deve ser coletado e sair o resultado menos de 30 minutos para auxiliar o diagnóstico de choque séptico. Antibiótico deve ser feito em menos de 1 hora e não deve atrasar em detrimento desses exames que falamos. E se hipotensão, ringalactato. E a enfermagem e os técnicos de enfermagem devem fazer o gerenciamento e a cobrança desses exames ao laboratório, né, e à farmácia. Esses pacientes devem ser direcionados para a UTI, e em alguns casos a SEMI, ou até permanecer no pronto atendimento, e o médico da UTI deve fazer o SOFA completo de forma opcional, que eu vou colocar adiante. Devemos também enfatizar que, na ausência de sepse, não devemos fazer a medida, né, não devemos fazer o gerenciamento dessas medidas, né, não precisa ser exames e antibióticos em menos de 1 hora, e o paciente não deve ser transferido de unidade uma vez que não tenha sido realizadas as medidas preconizadas. Lembrando, novamente, não gerenciar se excluído sepse, né? Se o paciente tiver uma sepse se o paciente tiver uma infecção e não for sepse, não precisa gerenciar as medidas. Se excluído sepse, não significa que o paciente não tem infecção, né? Então, muitas vezes o paciente pode ter indicação de utilizar antibiótico, mas não dentro do protocolo sepse, e não transferir o paciente sem antes gerenciar as medidas. Aqui é uma tela que é o do gerenciamento do protocolo sepse e deve ser realizado pela enfermeira, né? Então, repetindo, pela enfermeira de forma retroativa, depois que já foi
feito tudo, e a enfermeira vai dizer aqui se o protocolo foi aberto, né, no momento correto, se o médico fez o aval em menos de 20 minutos, se as culturas foram coletadas, se as culturas foram coletadas antes do antibiótico, se recebeu o lactato, o médico recebeu o lactato menos do que 30 minutos e se o antibiótico foi administrado em menos de 1 hora e se houve choque séptico. Essa tela serve para nós fazermos os nossos números mensais do Hospital da Bahia. Podemos colocar aqui também observações como erros ou peculiaridades dos casos. E para finalizar, temos aqui uma tela, né, do SOFA, que é a mensuração da disfunção orgânica e deve ser realizada de forma opcional pelo médico da UTI ou semi-intensiva a critério de acompanhamento, sabendo a porcentagem de mortalidade e o score SOFA desse paciente, podendo auxiliar o médico na escolha, né, da troca do tratamento ou de medidas de suporte. E clicar sempre em salvar. Essa é uma medida opcional. Eu agradeço a atenção de todos e até um segundo momento. Obrigado.